No dia 5 de novembro de 1975, o lenhador Travis Walton passou por a maior experiência da sua vida. Ele foi abduzido por seres extraterrestres e teve no interior de uma dessas naves e até mesmo contato com os seres. Quer saber mais? Hoje eu vou contar a história incrível dos casos ufológicos mais conhecidos e mais famosos do mundo, que é realmente impressionante. Antes de mais nada, quero convidar a você a se inscrever no canal Ufologia e Mistérios. Eu sou o ufólogo Renato Mota. Já aproveite e inscreva-se no canal. Tá vendo o botão? Você está vendo o botão vermelho aí? Clique no botão inscrever-se. Isso, agora ative o sininho. E é isso, aí vai ficar por dentro aí sempre que estrear um vídeo novo no canal Ufologia e Mistérios. Muito obrigado, seja bem-vindo, bem-vinda sempre aqui no canal. Você pode se tornar um membro do canal também, basta clicar no botão aí Seja Membro para ser um apoiador do canal. O botão valeu demais que tem aí também. E na descrição desse vídeo você saberá como fazer também a plataforma do curso de ufologia, módulo 1 totalmente gratuito para você de presente se você for inscrito no canal. Na descrição desse vídeo tem todas as informações para você seguir e saber como fazer, e as nossas redes sociais também, tá bom? Tudo ocorreu ali no início de uma noite, quando ele e mais 6 amigos lenhadores voltavam do trabalho, já muito cansados. Após um dia de trabalho muito intenso na Floresta Nacional de Apache, se preparavam ali para voltar para a cidade de Snowflake, no Arizona, Estados Unidos. Os amigos, eles estavam em uma caminhonete de cabine dupla e ainda dentro do Parque Nacional notaram uma luminosidade intensa e vermelha, movendo-se ali em meio às árvores. Eles acreditavam que aquela luminosidade vermelha fosse pela floresta estar em chamas, eles acreditaram se tratar de um incêndio. Mas na verdade, ao pararem o carro mais à frente, puderam observar que aquela luminosidade partia na verdade de um objeto de forma discoide, que tinha linhas verticais escuras. Aquele objeto media mais ou menos ali cerca de 6 metros de diâmetro por 2,5 metros de altura. Ele estava pairando a cerca de uns 5 metros de altura sobre a copa das árvores e a uns 30 metros de distância de onde eles haviam parado com a caminhonete. A caminhonete era dirigida por Mike Rogers e além de Travis Walton estavam nela também os amigos Ken Peterson, John Goulet, Steve Pierce, Allen Dulles e Duane Smith. Travis, que era o mais curioso ali dos amigos, ele resolveu sair do carro e se aproximar daquela nave para observá-la ainda mais de perto. Ao se aproximar ali do disco voador, ela começou a se movimentar e emitir um som alto que chegou até mesmo a assustar o lenhador. Mike, o melhor amigo e cunhado de Travis, que namorava a irmã de Mike e que estava ao volante da caminhonete, gritou para o Walton para que ele voltasse para o interior do veículo, mas não houve tempo, e o lenhador foi atingido por uma espécie de raio ou jato de luz branca azulada que partiu da parte inferior da nave. Aquele feixe de luz foi tão intenso que suspendeu Travis do solo e o arremessou a uma distância aproximada de 3 metros do local onde se encontrava antes, caindo em seguida como se estivesse morto. Mike, ali bastante assustado, deu partida na caminhonete, fugindo em pânico daquele local e deixando seu amigo caído para trás, pois acreditava que ele já estava morto ao ser atingido por aquela luz. Alguns minutos depois, acabaram se arrependendo de ter deixado o amigo lá, o Travis, e resolveram voltar para tentar resgatar ele. Mas quando chegaram, não encontraram nenhum sinal do companheiro, como também aquela espaçonave já havia desaparecido. Logo após, eles voltaram à cidade e resolveram procurar a polícia local a fim de relatarem o que havia ocorrido. Mas todos passaram a serem considerados como suspeitos de assassinato, pois no entender do xerife Martin, eles haviam assassinado Travis por algum motivo, sumido com o corpo do lenhador e depois teriam inventado essa história de disco voador. Na manhã seguinte foram feitas buscas em toda a floresta. Aí reuniram uma comitiva ali de mais de 100 homens, cães farejadores, cavalos,
jipes e até mesmo helicópteros para ajudar nas buscas. E após 3 dias incessantes de buscas sem sucesso em localizar o corpo de Travis, as buscas então chegaram a ser suspensas. O xerife exigiu que os lenhadores fossem submetidos a um teste com polígrafo. Polígrafo é um detector de mentira. Para sua realização, foi requisitada a presença de C. Gilson, um especialista em poligrafia, membro da Associação Poligráfica do Estado do Arizona. Foram tomados ali todos os cuidados para a aplicação dos testes, já que as testemunhas eram consideradas como suspeitas de um assassinato. Foram perguntados se algum dos homens fizeram algum mal a Travis, ou se sabia de alguém que teria feito, se sabia onde o corpo de Travis estava enterrado, se tinham dito a verdade sobre a história de terem visto um disco voador. E para surpresa do especialista e do xerife Gillespie, os testes confirmaram de maneira bem objetiva que todos estavam falando a verdade. Todos eles foram aprovados e a história do disco voador passou então a ser levada a sério pelas autoridades locais. Gilson, ele foi contundente em afirmar que se a história não fosse verdadeira, pelo menos os 6 amigos estavam totalmente convencidos de que ela de fato ocorrera e que não estariam mentindo em hipótese alguma. Afinal, uma pessoa bem treinada até pode conseguir enganar um polígrafo, mas a probabilidade de 6 pessoas contando a mesma história e não ser detectada pelo polígrafo são praticamente nulas. 5 dias depois de ter desaparecido, Walton foi deixado em uma estrada a cerca de 80 quilômetros do local em que ele havia sido capturado. Travis não tinha conhecimento de que já fazia 5 dias que estava sumido e suas lembranças eram poucas e muito confusas. Ele estava completamente sem roupas e conseguiu chegar até um telefone público de um poste de gasolina em Heber, de onde conseguiu ligar para seus familiares. Ele só acreditou realmente que estava tanto tempo desaparecido quando percebeu que sua barba ainda estava por fazer. Após ter perdido a consciência com o jato de luz que o atingiu, a próxima coisa que ele se recordava era de ter acordado deitado de costas com muita dor na cabeça e também no peito, pensando que estava deitado em uma maca em algum hospital, mas logo em seguida ele notou a presença de alguns seres estranhos que estavam em sua volta, o que fez ele entrar literalmente em pânico. Segundo relatou, aquelas criaturas que tinham por volta de 1,5 metro de altura, elas não possuíam cabelos, cílios e nem sobrancelhas. As cabeças e os olhos eram bem grandes, desproporcionais ao tamanho do corpo, o nariz, a boca e as orelhas eram bem pequenas ali em relação à cabeça. A pele das criaturas era bem clara, quase branca, e elas estavam usando uma espécie de macacão na cor vermelha e teriam se aproximado dele na tentativa de colocar um tipo de aparelho em cima do seu peito. Walton levantou daquela mesa e pegou uma espécie de bastão, aparentemente de vidro transparente, e para tentar se defender e afastar aqueles seres que se aproximavam dele, começou a bater com força o bastão na parede, mas ele não se quebrava. Travis então começou a gritar desesperadamente e essa atitude dele parece ter afugentado os seres que saíram da sala por uma porta. O lenhador teve medo que aquelas criaturas esquisitas voltassem e saiu daquela sala por uma outra porta que encontrou, a qual o levou para um outro compartimento que era uma sala com uma cadeira bem no centro, que era equipada com vários botões, e percebeu que quanto mais ele se aproximava da cadeira, mais a sala ficava escura e na parede havia uma espécie de tela enorme, como se fosse um grande painel por onde podia-se ver um campo de estrelas, as quais pareciam mudarem de posição. Em seguida, uma outra criatura, essa de aspecto bem mais humano, do tipo que se confundiria totalmente em meio a uma multidão do nosso planeta, entrou no local. Esse ser era bem mais alto e mais forte do que Travis. Estava trajando um macacão justo ao corpo e azul brilhante, com um tipo de capacete transparente na cabeça. Tinha os cabelos ruivos e longos. Travis tentou se comunicar com esse ser, mas ele não respondeu às suas perguntas. Apenas fez um gesto para que o lenhador o acompanhasse e segurou Travis pelo braço. O lenhador pensou que o ser não se comunicava pelo fato de estar com aquele capacete na cabeça e que indo com ele para o outro local, o ser iria retirar o capacete e então poderiam conversar.
Aquele ser conduziu Travis para fora da nave que estava pousada em um lugar bastante amplo, com um teto curvado e quadriculado preto e branco, como um tabuleiro de xadrez, onde havia outras naves iguais a que ele se encontrava. Travis, então, percebeu que ele estava dentro de uma outra nave maior, a qual era denominada ali, recebe o termo de nave-mãe dentro da ufologia, de onde sairiam os discos voadores menores para se aproximar do nosso planeta. Em seguida, Travis viu outros seres de aparência humana, também trajando o mesmo tipo de macacões azuis, mas esses estavam sem um capacete. 2 desses seres, sendo um de aparência feminina, se aproximaram de Travis e ele tentou se comunicar, querendo saber onde estava, mas os seres, que tinham uma expressão bastante serena, não responderam aos questionamentos de Travis, e então os seres o colocaram uma espécie de máscara em seu rosto, que em seguida fez com que ele perdesse totalmente a consciência, voltando a despertar já na beira de uma estrada à noite, onde ainda pôde observar, olhando para cima, uma nave que era diferente da que havia ele capturado, se afastando rumo ao espaço até desaparecer na escuridão da noite. Isso foi tudo que Travis conseguiu recordar, daí sua enorme surpresa após ser encontrado por seus familiares e ficar sabendo que já faziam 5 dias desde seu desaparecimento, mas para ele tudo que se recordava teria vivido em poucos minutos. Travis Walton acabou tendo então que ser submetido também ao teste com o polígrafo, o qual apenas serviu para confirmar ainda mais a autenticidade da sua impressionante história. Seu caso virou livro e depois um filme chamado Fire in the Sky, Fogo no Céu, mas que por influência do diretor acabou exagerando nas cenas de violência ocorridas no interior da nave, dando um toque de terror ao filme. Segundo o próprio Walton, as cenas que se passam fora da nave no filme condizem com a realidade dos fatos. Agora, as cenas de violência, com os ETs no interior do objeto, como Travis acordando ali em uma espécie de casulo, sendo arrastado, submetido a exames dolorosos, como demonstrado no filme, não ocorreram. Foram apenas invenção do diretor para dar maior dramaticidade à história da abdução de Travis Walton. Em uma conversa reservada com Travis Walton ao ufólogo e pesquisador Wallace Albino, o qual esteve com ele no Brasil em 1996 e 1999, Travis confidenciou a ele ter a sensação de que foi capturado por um tipo de seres que não o trariam de volta, e depois foi resgatado por outra espécie, essa de aparência mais humana, que o trouxeram de volta para o planeta. Interessante que também depois, agora recentemente, alguns anos atrás, Travis Walton apareceu no documentário History Channel falando um trecho inédito, exclusivo, que ele fala que na verdade ele sentiu que aqueles seres o salvaram, os seres salvaram a sua vida, que ao tocar na nave ele acabou morrendo, ou ficou muito ferido, e esses seres ou fizeram ele voltar à vida, ou simplesmente salvaram antes que ele viesse a óbito. E que esse, na verdade, foi o maior intuito dos seres. Ele estava ali no lugar errado, na hora errada, tocou no objeto, mas os seres acabaram salvando a sua vida. Você que está assistindo, o que você acha da história incrível de Travis Walton? Se você visse uma nave dessa, você também tentaria colocar a mão? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Muito obrigado por ter acompanhado até o final desse vídeo. Não vá embora sem se inscrever, deixar o seu joinha e ativar o sininho aí das notificações, viu? Muito obrigado a todos e, como dizia Buzz Lightyear, é infinito e além, e até o próximo vídeo. Os extraterrestres já estão entre nós. Vamos buscar expandir nossa consciência, buscar novos conhecimentos, entender o que eles querem conosco, há quanto tempo estão conosco, a tecnologia dos discos voadores, os mistérios do universo, como tudo começou. Curso de ufologia.lmsstudio.com. Isso mesmo, aqui você encontra bastante conhecimento. Cursos, mini cursos, palestras, tudo isso num só lugar, no curso de ufologia. Vamos ampliar ainda mais o nosso conhecimento. Prepare-se para o novo mundo. Esteja preparado. E você encontra tudo isso num só lugar. Aproveite. Canal Ufologia e Mistérios com o ufólogo Renato Mota, lançando a plataforma Curso de Ufologia Online.
cursodeufologia.lmsstudio.com. Navegue, conheça os nossos cursos, mini cursos, palestras e esteja preparado para o contato com os extraterrestres. Faça seu cadastro gratuitamente. É muito simples. Com um e-mail, você cria uma senha e automaticamente já tem acesso à plataforma na área do aluno. E pode adquirir os nossos cursos a preços especiais. Então aproveite! cursodeufologia.lmsstudio.com. Embarque em nossa espaçonave de conhecimento.